Olá, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui sobre quantificar as conexões, né, estruturais aqui, que seriam as placas, as conexões como um todo. E aqui nós temos algumas âncoras, né, que são colocadas para fixar no concreto. Tanto a dimensão da placa quanto o comprimento dessa âncora, a espessura, tudo isso pode ser modificado e você pode ter vários elementos aqui. Então eu posso ter esse tipo aqui e ao invés de ter 6 parafusos aqui, 6 âncoras, eu posso editar esse aqui e duplicar esses elementos aqui, ó, por exemplo, né? Duplico e digo que é um 2x2, ó, e um parafuso de 16 milímetros. Vamos pensar que fosse assim, ó. Eu falo parafuso, entenda que é a âncora, né? O pessoal fala chumbador também. Então isso aqui, ó, tá 2x2, 16 milímetros. Então eu tenho que editar aqui e mudar aqui a quantidade e o diâmetro que vai ter, né? Então nós temos aqui as dimensões da placa que você pode configurar, né? Algumas coisas a mais, mas aqui tá, ó, 16 milímetros, ok? E parafusos aqui ele está dizendo que é 3, um conjunto de 3, eu digo que é 2, tá? Ok, só fazer essa alteração, mas tudo que a gente precisa a gente faz ali. Aplicar, ok. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter vários tipos de chumbadores no teu template, não precisa estar mexendo toda hora, que eu estou fazendo aqui. Ter na medida que você precisa. Além disso, você pode colocar uma descrição, né? Ter espessura de chapa diferente, distância entre parafuso diferenciado. E aí quando você precisar de um, você só vem aqui e escolhe o modelo que você tem, ó. Eu tenho 2x2 16, tenho 2x3 com 20, ó. Quando eu escolho ali, ele se altera. Aqui eu tenho um outro modelo, ó. Nós temos diversos modelos aqui que a gente pode escolher, tem vários estilos de chumbadores aqui, né? Vários tipos de parafusos diferentes, ó. Aqui nós temos, ó, vários modelos aqui. Você pode escolher aqui e olhando aqui do lado o que é cada um, ó. À medida que eu vou mexendo aqui, ó, só movimentando, ele vai mostrando os diferentes modelos que tem. E aí você trabalha com comprimento e outras coisas mais, tá? Mas a pergunta que foi feita para mim aí no canal foi o seguinte. Tanto no canal quanto no grupo lá, no grupo de WhatsApp, o pessoal perguntou como é que faz para quantificar essas peças, as placas, os chumbadores, eu entendi que o parafuso também, né? Nós temos tabelas de conexões. Quando ele fala tabela de conexões, ele está se referindo ao todo, ao conjunto do elemento, tá? As placas com as âncoras aqui. Então nós temos tabelas de conexões, que eu posso ter o nome dela, eu poder ter uma descrição, né? Então aqui eu chamei de placa base 2x3 20 mm, tem uma, ok? Se eu altero essa aqui, então essa aqui é uma tabela, ó, se eu mudo aqui essa placa aqui, coloco 20 mm ou 2x3 20 mm, mudei essa aqui, ó, na tabela de conexões estruturais aqui, ó, placa base 2x3 eu tenho duas no projeto, tá? Esse joelho aqui são as conexões lá de cima, conexões de terça também. Então isso aqui é uma questão, então eu posso quantificar os elementos à parte, então o conjunto. Pô, mas se eu quero só essas âncoras aqui, esses parafusos, perceba que eu tenho 6 aqui e 6 aqui, eu tenho 12. Aqui eu tenho tabela de parafusos, que são os parafusos, mas eu tenho a tabela de âncoras, então aqui, ó, total de 12, ok? Se eu modifico isso aqui, mudo para um outro conjunto aqui de parafusos 2x2 16 mm, ó, tabela de âncoras. Agora eu tenho 4 de 24, na verdade 24 mm, tá 16 lá, eu tenho que mudar o nome, eu estava fazendo a explicação aqui. Então esse aqui, essa placa aqui está com 16 mm, ou eu edito aqui, corrijo para 16, ou eu altero o diâmetro, ou no nome, ele renomeio a peça. Então aqui ele deve estar as dimensões da placa, chumbadores, ó, tá isso aqui, eu tenho que mudar para 16 para ficar na dimensão correta.
Então ele está quantificando para mim certinho aqui a tabela de âncoras. Eu tenho 4 aqui, 6 lá, eu tenho um total de 10. Está aqui as 10, ó, o total. Mostra que é 4, 16 milímetros e 20. O comprimento do elemento aqui, que se eu tivesse comprimentos diferentes também, poderia estar quantificando aqui. Quantos eu teria de 16 milímetros com comprimento de 30, quantos eu tinha de 16 milímetros com comprimento de 25, por exemplo. E como que faz essa tabela? Como que faz? Essa tabela aqui eu fiz rapidinho aqui, né? Tabela de parafuso, por exemplo. Eu vou excluir essa tabela aqui, ó. Tabela de placa. Tabela de âncoras, vou excluir. Não tem tabela agora. Tá? Só deixar as conexões aqui. Como que eu faço? Bom, para fazer essa tabela, eu vou criar a tabela de placas, né, de conexões aqui. Ou mesmo de parafuso, pode ser. Quando você vem aqui em vista, você clica aqui em tabela de quantidade. E aqui você tem conexões estruturais. E aqui você tem também os subitens, né, dentro de conexões. Então eu posso criar a tabela de conexões, que mostra o todo. E de conexões eu posso falar, bom, eu quero só a tabela, só quantificar as âncoras que eu tenho nesses chumbadores, ok? Nesses conectores. Então, ok, âncoras. Aí você pode mudar esse nome. Aqui você pode dizer o tipo, o comprimento, o diâmetro, o comprimento. Vamos ver o que mais aqui. Eu posso criar também mais informações. Aqui nós temos campo comentário. Você pode colocar alguma informação sobre. E a contagem. Tá? Eu vou só listar ele por diâmetro, comprimento e contagem. Tá certo? O que eu faço? Eu classifico aqui por diâmetro. Eu mando ele colocar os totais. Ok? E em formatação aqui onde tem o campo contagem, eu mando também aqui, eu mando ele calcular os totais. E ok. Com isso, ó, já tem, ó, diâmetro 16, diâmetro 20, ó, comprimento, a contagem tá aqui. Tabela de âncoras, tabela aqui você pode mudar o nome, escrever o que quiser e personalizar isso aqui a mais. Tá ok? Foi essa a dica de hoje. Abraço, até mais.